Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar, o nosso curso de espanhol. Seja muito bem-vindo a mais esta aula de língua espanhola, Hoje nós vamos estudar sobre perífrases de gerúndio, certo? Na semana passada nós estudamos sobre perífrase de futuro e hoje vai ser sobre perífrase de gerúndio, beleza? Então pessoal, quando a gente fala de perífrase de gerúndio, se trata de uma expressão que se resume na seguinte estrutura: é o verbo estar, nele presente indicativo, mais o verbo principal no gerúndio, certo pessoal? Uma expressão dessa natureza é o que a gente vai chamar de perífrase de gerúndio. Então, sendo assim, vamos para o conceito, de perífrase de gerúndio. Perífrase de gerúndio, pessoal, se trata de uma locução, que expressa um hecho em curso, um processo em desenvolvimento. Ou seja, em tese seria uma expressão, que expressa, algo em processamento, algo que não terminou, certo, pessoal? Essa palavra desenvolvimento quer dizer em desenvolvimento. Então, a perífrase de futuro expressa, uma ação que ainda não terminou, ainda está em andamento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui seria o computador pedindo uma nova bateria, Acho que dá para dar sequência, Depois a gente vê a resolutividade disso aqui. Então vamos lá, pessoal. Perífrase de gerúndio. Por exemplo, nós temos aqui, estão comprando algo de roupas para os niños, Nós temos aqui uma perífrase de gerúndio, porque nós temos o verbo estar, conjugado aqui nele presente indicativo e logo em seguida o verbo comprar, isso no gerúndio, certo? Então isso aqui é uma perífrase de gerúndio. Veja bem, pessoal, quando eu digo estão comprando, significa dizer que essa ação de comprar ainda não terminou, ainda está acontecendo, certo? E a perífrase de gerúndio indica basicamente isso, algo que ainda não terminou, ainda está em desenvolvimento, ou seja, em desenvolvimento, certo? Estão comprando algo de roupas para os niños. Observe que o verbo estar, está conjugado aqui na terceira persona do plural, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A perífrase de gerúndio, é o verbo conjugado nele presente indicativo mais um verbo, mais o verbo principal no gerúndio. A gente viu que gerúndio, se trata de uma das formas nominais de los verbos, Os verbos possuem três formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, quando vocês verem, gerúndio, se trata de uma das formas nominais do verbo, certo? Então, vamos ver como é que fica aqui com mais detalhes, isso com o verbo buscar. Nós temos aqui a primeira perífrase de gerúndio. Veja bem, eu estou buscando. Nós temos aqui o verbo estar, conjugado na primeira persona dele singular e logo em seguida o verbo buscar, certo, no gerúndio, que seria o verbo principal. Nós temos aqui tu, vos estás buscando, isso? Ele, você está buscando, nosotros estamos buscando, vosotros estáis buscando e eles, ustedes estão buscando. Então, ao todo nós temos aqui, 6 perífrases de gerúndio, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Importante destacar para vocês que, em se tratando de perífrase de gerúndio, ela pode ser formada com qualquer verbo, não é somente com o verbo estar, não, certo, pessoal? Por exemplo, viaja cantando, ou seja, viaja cantando. Nós temos uma perífrase de gerúndio, com o verbo viajar, certo? O importante é que a gente tenha, o verbo principal no gerúndio, certo? Então pode acontecer com qualquer verbo, mas nesta aula aqui a gente vai tratar especificamente da perífrase de gerúndio, apenas com o verbo estar, certo? Então vamos continuar. Como se trata de gerúndio, certo, pessoal, de gerúndio, a gente precisa conhecer a formação de gerúndio. Então vamos lá, a gente vai conhecer a formação do gerúndio, no primeiro momento com os verbos regulares e sobretudo com os verbos de primeira conjugação. Veja bem, pessoal, nós já sabemos que o verbo de primeira conjugação é quando ele tem essa terminação aqui, AR. Então, os verbos regulares de primeira conjugação se faz o seu gerúndio, trocando AR por ando. Vamos ver. Nós temos aqui o verbo cantar de primeira conjugação, o seu gerúndio é feito, isso, pessoal,
trocando ando por AR, aí vai ficar cantando, certo, pessoal? O mesmo acontece com o verbo comprar, né? Isso termina em AR, né? Troca esse AR aqui por ando, aí vai ficar como? Comprando, certo? É muito simples, né, pessoal? Então veja bem, agora para os verbos de segunda e terceira conjugação. A gente sabe que quando os verbos são de segunda conjugação, são os verbos que têm essa terminação aqui, ER, e os de terceira conjugação em IR. Então, quando se trata de verbos regulares de primeira, de segunda ou terceira conjugação, o seu gerúndio é feito trocando essas terminações aqui por iendo. Vamos ver. Nós temos aqui ele verbo beber, né? Isso é um verbo de segunda conjugação por terminar em ER, então o seu gerúndio é feito trocando ER por iendo. Aí vai ficar bebendo, certo? O mesmo acontece com o verbo bibir, né? Isso, pessoal, na língua espanhola o V tem o som de B, né? Em quaisquer situações. Então nós temos aqui bibir, né? Isso termina em IR, portanto é um verbo de terceira conjugação. Então o seu gerúndio é feito, né, trocando IR por iendo, né? Isso aí vai ficar como bebendo, certo? Então vamos continuando. Agora nós vamos ver a formação do gerúndio com os verbos irregulares, certo? Importante destacar que quando se trata de verbos irregulares, né, a gente já sabe, né, que não existe regra. O que existe são possibilidades, né? Isso. Então vou mostrar aqui algumas possibilidades de formação de gerúndio, né, com os verbos irregulares. Veja bem, nós temos aqui o primeiro caso. Quando os verbos são terminados em IR com alteração vocálica nele presente, né, o que que faz? Cambia E por I. Esse símbolo aqui na matemática quer dizer maior que, né, e na língua espanhola quer dizer trocar E por I, certo, pessoal? Isso aí é a diferença de significado. Então, quando os verbos, né, terminam em IR, né, pessoal, e que quando conjugado nele presente de modo indicativo sofre essa alteração de vogais, essa troca de E por I, o mesmo a gente vai fazer também quando for passar para o gerúndio, certo? Nós temos aqui o verbo pedir, certo? Se você for conjugar ele em presente de modo indicativo, vai ficar como yo pido, ou seja, houve a troca do E por I, né? Isso, então aqui tem que fazer a mesma coisa. Pedir, troca o E por I, né? Isso, conforme aqui está dizendo, e logo em seguida acrescenta iendo, aí fica como pedindo, certo, pessoal? Então, nós temos outro caso aqui, né? Se a raiz del verbo termina em vocal, el gerúndio tiene la terminación iendo, ou seja, se a raiz, ou seja, o radical do verbo termina em vogal, então a sua terminação é feita acrescentando iendo. Vamos ver aqui um caso. Nós temos aqui o verbo construir, não é isso, pessoal? Nós temos aqui o seu radical é constro, não é isso? Porque tira IR, aí fica constro. Observe que seu radical, ou seja, a sua raiz, termina em U, não é isso? Então, quando isso acontecer, faz o seu gerúndio acrescentando iendo. Aí vai ficar como? Construindo, certo, pessoal? Nós temos aqui outro caso, né, do verbo cair. Observe que quando a gente tira ER, o que resta é a sua raiz, ou seja, o seu radical, que termina em A, uma vogal, né? Isso, então o seu gerúndio é feito dessa maneira, acrescentando iendo. Aí fica como caindo, certo, pessoal? Valeu, pessoal.